Bom dia a todos. Peço desculpas pela demora, pelo atraso. A gente está com um trânsito um pouco complicado hoje. De qualquer forma, agradeço a presença de vocês para a gente dar início, então, a mais uma palestra dentro do nosso seminário FESP 2014. A palestra será Políticas Públicas de Leitura e o Desenvolvimento Sustentável do Brasil. O palestrante, como todos sabem, é o professor Dr. José Castilho Marques Neto, secretário executivo do Plano Nacional do Livro Leitura, dos Ministérios da Cultura e da Educação, professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. Desde abril de 96, o professor é diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, além de membro titular da Comissão Nacional do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, órgão da CPLP. É um grande prazer receber o professor Castilho aqui. A agenda dele é bastante complicada e ele nos cedeu essa manhã para que a gente possa ouvir a sua palestra, tão importante, numa semana em que a gente está discutindo os rumos do Brasil. É muito importante a gente trazer para essa pauta as questões de políticas públicas de leitura, livro, literatura, biblioteca, enfim, todos os temas que são muito importantes para a nossa área. E aí eu chamo, então, a palavra ao professor José Castilho. Obrigado, Valéria, pela apresentação, pelo convite. Eu acho que eu vou tirar isso aqui e dizer a vocês que é realmente uma satisfação grande estar aqui, não apenas por estarmos num período de aniversário da Escola de Sociologia e Política, não apenas porque nós estamos na Semana do Livro da Biblioteca, mas também porque não poderia deixar de discutir com a comunidade da FESP, e principalmente da biblioteconomia, as questões que estão sendo colocadas hoje, num período que já vem recente, mas um período que já começa a se estender desde 2006, com a criação do Plano Nacional do Livro e Leitura. Essa questão que se apresenta hoje para o Brasil todo, a Valéria se referiu à minha agenda bastante extensa, mas não por mérito próprio, na verdade, por mérito do Brasil todo, que está realmente de norte a sul, de leste a oeste, em vários pontos e lugares que alguns, confesso, nunca tinham ouvido falar, estão fazendo os seus planos municipais de livre leitura, nas suas mais variadas fases, alguns já com legislação aprovada, em execução, outros apenas começando a discussão. Mas a verdade é que nós temos percorrido o Brasil todo no sentido de debater essa questão. E levando algumas reflexões que eu queria compartilhar hoje com vocês, até me sentindo um pouco mais à vontade por estar numa escola de ensino e de pesquisa, porque são questões que nos remetem rigorosamente ao tipo de país que nós queremos e ao tipo de cidadão que nós queremos, ao tipo de brasileiro que nós queremos. Nós estamos num momento do país em que cada vez mais, e é evidente dentro das últimas semanas ou meses, dentro do debate político, o que está acontecendo. Nós estamos realmente num parto, num parto de que tipo de país nós queremos. E o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas, que é esse quarteto que eu faço questão sempre de citar, é algo que rigorosamente tem sido colocado na história do nosso país num papel subalterno, quando, na verdade, pela sua transversalidade, pela sua absoluta transversalidade, ele deveria estar no centro da formação da cidadania e na conquista dos direitos. Então,
o que eu queria colocar para vocês, sistematizando um texto que foi parcialmente publicado esse mês no Le Monde Diplomatique, está na edição de outubro, eu queria colocar para vocês algumas questões que, de maneira geral, fazem parte do debate que estamos fazendo pelo Brasil todo, mas que realmente tem tudo a ver em relação aos rumos estratégicos do Brasil, que é esse seminário. O texto tem como título Livre Leitura, Direito da Cidadania para Todos, Estratégia de Desenvolvimento. Essa questão remete imediatamente a uma pergunta. Não é? Haverá ainda um papel para a escrita e a leitura no mundo contemporâneo em nosso país? Que há que se perguntar isso. Se existimos, enquanto força social, enquanto prática social, dentro de uma noção de país e de mundo contemporâneo? É preciso perguntar também se a ousadia daqueles primeiros desbravadores desse tema, vimos aí alguns que passaram no vídeo, como Rubens, Bob de Moraes, e tantos outros que lutaram por um país de eleitores plenos, será que essa questão ainda tem vigência no mundo contemporâneo? Nós temos que fazer essa pergunta. Nós devemos fazer essa pergunta. Nós temos somado, em torno desses 80 anos da FESP, nós temos quase um século hoje de luta pelo livro, pela leitura, pela literatura, pela biblioteca no Brasil. Isso se pegarmos apenas o período, digamos assim, mais contemporâneo do século XX para cá. São muitos os grupos, muitas as questões que foram levantadas, muitos os avanços e grandes os recuos. Nós temos uma história que realmente tem desenvolvimentos importantes, mas também tem refluxos importantes e que nos ensinaram. Antes de tudo, eu acho importante nós colocarmos alguns parâmetros, principalmente que estamos numa universidade. Primeiro, é importante entender o que é a leitura, ou como nós entendemos, como estamos enfocando a leitura no âmbito do Plano Nacional do Livro e Leitura. Primeiro, entender a escrita e a leitura, questões indissociáveis, como práticas essencialmente culturais e sociais. O texto do Plano Nacional do Livro e Leitura, esse texto norteador, colocam a leitura e a escrita como a expressão da multiplicidade de visões de mundo, esforço de interpretação que se reporta a amplos contextos. Mas eu adendo a vocês a esse conceito que já é sólido do ponto de vista das pesquisas, dos debates. Eu adendo a vocês um texto, uma afirmação, nas primeiras linhas de um livro fabuloso que eu recomendo, que foi recentemente traduzido pela editora Livros da Matriz, da coleção Emília, que de forma cortante e incisiva, já nas primeiras linhas introdutórias, afirma, abre aspas, a escrita nasceu, podemos afirmar, ligada ao poder, embora gostemos de pensar que foi criada para dar voz, honra e acolhida à memória. Essa afirmação do Constantino Bertolo, um espanhol que eu tive o prazer de conhecer recentemente, só conheci de alguns artigos, e agora na leitura desse livro, que chama O Banquete dos Notáveis, é algo que nos faz pensar não apenas numa certa radicalidade dessa expressão consensual, que é a expressão da multiplicidade das visões do mundo, esse esforço de interpretação que se reporta a amplos contextos, como chamamos o livro, a leitura e a escrita no Plano Nacional do Livro e Leitura. Ele
nos empurra por uma questão que é fundamental e que muitas vezes é deixada de lado quando nós pensamos que o universo literário, esse universo do qual nós navegamos, no livro, na biblioteca, na leitura, na escrita, é, sem dúvida nenhuma, algo que o Bertolt chama do universo do patrimônio público que a linguagem representa e mediante o qual nos constituímos como seres sociais que somos. Assim compreendida como práticas sociais e culturais, exercício de poder e patrimônio público que constitui os seres sociais, o livro, a leitura, a literatura podem ser dimensionados e compreendidos em 3 dimensões das políticas culturais recentemente implantadas no país e que fez a diferença no trabalho da cultura e, eu diria também, com grandes reflexos da educação. Quais seriam essas 3 dimensões da política cultural? Primeiro, a política cultural como direito à cidadania. Segundo, a política cultural como economia criativa. Terceiro, a política cultural como valor simbólico. Ou seja, entendida dessa maneira, a política pública de cultura trouxe no mundo contemporâneo esse desafio de realizar uma política social abrangente e uma política social inclusiva. Esse é um esforço imenso. Esse é um esforço inédito no Brasil. E não apenas pelos desafios que estamos enfrentando hoje no mundo da leitura, para falar de maneira geral, os desafios novos, embora já não tão novos, daquilo que o Roger Chartier chamou da textualidade eletrônica. Vai além disso. Nós temos, claro, profundas modificações no processo da escrita e da leitura que a textualidade eletrônica coloca, a maneira de escrever, a maneira de ler, a maneira de produzir entre a escrita e a leitura, a maneira de distribuir e como chega até cada um deles. Mas eu acredito que essa é a menor das mudanças. Na verdade, a mudança, a grande mudança que estamos fazendo aqui no Brasil, e felizmente em muitos países da América Latina, é a mudança da abrangência e da inclusão. Eu chamo aqui a atenção de vocês para alguns outros aspectos que nós devemos, eu entendo, considerar. Alguns desses aspectos são marcados por uma profunda desesperança das possibilidades emancipadoras da civilização atual. Uma das mais contundentes também, para usar a mesma palavra que eu usei para falar do livro do Bertolt, é um outro livro que me chamou a atenção, de um bom escritor, mas muito polêmico politicamente, chamado Mário Vargas Llosa. Ele tem um livro interessantíssimo, do meu ponto de vista, que se chama Civilização do Espetáculo, que também foi traduzido no Brasil. O Llosa comenta que a tendência natural e saudável do ser humano é buscar uma vida alegre, leve, que busque o que ele chama do passar bem. No entanto, o fato da sociedade contemporânea elevar esse estado a um valor supremo da civilização provoca, por outro lado, entre aspas, a banalização da cultura, a generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável, da fofoca e do escândalo. Não preciso dar exemplos. Para quem trabalha com a literatura, com a escrita, da disseminação do conhecimento e da informação, escrever e publicar num mundo dominado pela lógica do espetáculo é uma espécie de remar contra a corrente. Se avança, o esforço é enorme, permanente, e o mais complicado de tudo
é que, muitas vezes, esse esforço é considerado como inútil, dada a avassaladora força contrária que parece para todo mundo que é natural. Ao esforço empreendido da boa edição, do bom texto, da boa escrita, que rema contra a corrente das manchetes de caras, nós temos a manchete de caras sendo encarada como natural, normal, inocente, e, por outro lado, nós temos o estranho sendo aquilo que realmente é produção cultural, produção intelectual dos seres humanos. Se examinarmos a história do livro da edição, seguramente encontraremos a tensão permanente que marca essa atividade social e cultural. A frágil fronteira entre preservar e divulgar a literatura, a informação e o conhecimento, versus o confronto com a realidade do mundo cada vez mais oligopolizado da edição, do comércio e da distribuição, demasiadamente marcados por regras e valores inversamente proporcionais àquelas que geraram o trabalho autoral. No que lamentavelmente chamamos de, entre aspas, mundo real, na sociedade contemporânea, o que vale é a regra do que é mais lucrativo, ou melhor, do que é mais imediatamente lucrativo. É altamente inflamável a mistura entre a sociedade do espetáculo, descrita por Ljosa, e as regras do mercado atuais, que pautam a oferta que chega ao público leitor e, na maioria das vezes, encarceram as possibilidades de desenvolvimento autônomo e libertário da autoria, da literatura e da bibliodiversidade. Em um contexto complexo como este, a pergunta que os espíritos lúcidos se fazem, talvez, desde o antigo questionamento socrático dos males da leitura, no Fedro, do Platão, lá por volta dos anos 380 a.C., hoje essa questão ganha uma dimensão superlativa. E a pergunta é: há possibilidade de desenvolvimento humano que seja sustentável sem a formação de leitores plenos no mundo contemporâneo? Nesse mundo que é dito e redito como a era da informação e do conhecimento? Mais do que uma questão cultural ou educacional, formar leitores plenos e altamente capacitados, além de um direito da cidadania, deve ser parte constitutiva da necessária estratégia de construção de um país que se pretende autônomo, inovador, parceiro e não subalterno no século XXI. O Brasil, que iniciou tardiamente seu processo de industrialização no século passado, produziu, desde os anos 1930, numerosos projetos e programas de formação de leitores e incentivos à atividade editorial. Todos tiveram alcances limitados e naufragaram como política pública com as mudanças nos comandos de governo. Jamais tivemos aquilo que deveríamos ter, uma política de Estado. Supragovernamental, suprapartidário, para a formação de leitores. A história da construção de leitores e da valorização da escrita no Brasil é errática e insuficiente, não contribuindo para formar, em larga escala, a necessária autonomia intelectual de compreender, criticar e criar significados a partir da palavra escrita. Cantado em prosa e verso por suas contradições, o nosso país também não deixa de contradizer-se quando o assunto é livro e leitura. É preciso distingui-los, sendo o livro necessariamente um produto cultural único, resultado dos elos de uma complexa cadeia produtiva que vai do autor ao editor e deste para as redes de distribuição, formando o que denominamos a economia do livro. Já a leitura, que se configura um ato criativo de construção dos sentidos,
realizados pelos leitores a partir de um texto criado por outros sujeitos, como diz o PNLL, embora não totalmente dependente do livro, tem naquele objeto o seu principal aliado, mesmo que hoje ele adquira formas virtuais e plataformas inusitadas de suporte do texto. Mas vamos voltar um pouco à nossa história e contradições. O alfabetismo limitado que ainda vivenciamos no Brasil se contrapõe a uma vigorosa indústria editorial se a compararmos ao contexto latino-americano. Embora distante das potências editoriais e conglomerados industriais do mundo do livro, situados no hemisfério norte, o Brasil produziu 62.235 títulos novos em 2013, num total de 467.835.900 exemplares impressos. Faturou 5.360 bilhões de reais, segundo a última pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, da FIP, Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional de Editores de Livros. O Brasil lidera absoluto com 41% dos registros do ISBN em 2013, em pesquisa que envolve 19 países da América Latina. A produção, cada vez mais profissionalizada, não encontra ressonância, por outro lado, na sua distribuição no vasto território nacional. O país cada vez mais se ressente do ínfimo número de livrarias que se espalham desigualmente pelo território, como demonstra o diagnóstico da Associação Nacional de Livrarias em 2012. 60% das livrarias se encontra na região sudeste. 60% de todas as livrarias do Brasil se encontram na região sudeste. O processo de produção não encontra, portanto, a necessária capilaridade na distribuição das livrarias e distribuidoras, mas, concomitantemente, depende desse sistema para compor seu maior faturamento. Hoje, há um desarranjo estrutural desse ecossistema, agravado pelos novos modelos de negócios que chegam ao país, que são de tendência oligopólica. Há também que se considerar, para se entender a complexidade do setor editorial e livreiro do Brasil, o crescente fortalecimento do papel do Estado nas compras para o sistema educacional e bibliotecas públicas. O governo brasileiro é, há décadas, o maior comprador individual da indústria editorial brasileira. Em 2013, foram 200 milhões de exemplares adquiridos em investimentos de 1.474 bilhões de reais em 2013. E ainda escuto que há pouca compra de livros pelo setor público no Brasil. Nesse quadro produtivo, que exibe contradições, mas exala dinamismo, o que acontece com o desenvolvimento e a formação de leitores? É importante examinar os esforços do Estado nesse item. Além das compras governamentais, que em princípio introduziria o básico, ou seja, a materialidade do texto para ser explorado, o Estado conta com planos e programas importantes que se avolumaram na última década. Nesses programas, o papel das bibliotecas de acesso público se destaca. Existem 5.976 bibliotecas públicas, conforme o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério da Cultura. E, embora com deficiências, mas também com grandes virtudes, este é o equipamento cultural mais presente na absoluta maioria das cidades e veículo fundamental na democratização do acesso à leitura. Segundo o último dado levantado pela Fabiola Farias, bibliotecária em Mineira, nós temos bibliotecas presentes hoje em 98% dos municípios. Na área da educação, os números que caminham para a universalização do ensino básico e médio são ascendentes nos últimos anos.
nos últimos 15 anos. E o número de estudantes universitários é igualmente crescente. Dados censitários do IBGE demonstram que o número de brasileiros com ensino médio ou superior cresceu cerca de 30 milhões entre os anos de 2000 e 2010. À primeira vista, portanto, esse quadro poderia demonstrar que o desenvolvimento da capacidade de leitura no país caminha para uma superação. As coisas caminham até um momento de superação do quadro da capacidade de leitura. Não é assim. As autoridades públicas e os especialistas em educação são os primeiros a acusar o problema. O ensino universaliza-se ao acesso crescente à escola, mas temos que obter ganhos de qualidade. No imenso Brasil que não lê, o índice mais crítico apontado é a persistência de 25% apenas de leitores plenos, segundo dados do Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF. E cito o INAF, órgão ligado ao governo federal, ao Ministério da Educação: o percentual da população brasileira alfabetizada funcionalmente foi de 61% em 2001 para 73% em 2011. Portanto, houve um avanço significativo. Mas apenas 1 em cada 4 brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. Ou seja, de todos os brasileiros alfabetizados, com esse crescimento importante na curva ascendente, nós temos apenas 25% que são capazes de entender esse texto e entender os últimos 10 minutos do que eu falei. Entender o significado das palavras, dar-lhes o seu significado crítico e criar o seu próprio pensamento. É isso que nós chamamos de leitura em última instância. É aquilo que, de certa forma, talvez de maneira mais explícita e mais clara, Paulo Freire chamou da leitura do mundo, onde há uma romantização, às vezes excessiva, dessa afirmação, mas que objetivamente Freire nos colocava é que a leitura é a leitura do mundo, é a leitura do outro, é a leitura que você faz do seu universo de relação com o outro e com o mundo e a natureza. Para isso, nós precisamos superar esse índice de 25% apenas de leitores plenos. E quando falamos de leitores plenos, nós estamos falando exatamente dessa leitura do mundo, dessa possibilidade de lermos o outro. Trabalhar esse dado, do meu ponto de vista, é a chave básica, primária, para desenrolarmos o processo de formação e desenvolvimento do cidadão brasileiro. E essa tarefa não será realizada se não modificarmos profundamente a nossa visão e estratégia sobre a importância vital da leitura para a educação, para a cultura e todos os ângulos e vértices da vida no século XXI, notoriamente o século da informação e do conhecimento. De algum modo, temos que provocar a compreensão daquilo que eu estou chamando desta evidência necessária, mas que ainda caminha com dificuldades e parcos recursos nas mãos isoladas de poucos militantes da leitura dentro e fora dos governos. E, nesse sentido, um parênteses de testemunha de quem está circulando pelo Brasil todo. Como diz na piada pronta, são coisas que só mudam o endereço. Em todos os níveis de governo. É um grupo que compreende isso, leva uma batalha feroz para que isso aconteça. Dentro de um contexto geral em que ninguém se coloca contra, mas que objetivamente não fornece os recursos e a prioridade necessária para que avance.
nesse sentido que nós estamos cada vez mais caminhando com o Plano Nacional do Livro e Leitura e com os planos municipais do livro e leitura, no sentido não apenas legalista, de criar marcos legais, leis, etc., mas que haja, de fato, o avanço no reconhecimento público dessa estratégia de desenvolvimento baseada na leitura. E isso avança em muitos lugares, mas é uma batalha ainda longuíssima. Tão árdua quanto necessária, esta é uma tarefa que deve envolver o Estado e a sociedade, e ter a educação e a cultura na condução dos esforços que são interdisciplinares e envolverão gerações, planejamentos, objetivos de longo prazo e mudanças no pensar e no sentir. Conquistarmos habilidades necessárias de leitura e escrita para nos inserirmos enquanto nação no mundo contemporâneo é, antes de tudo, e isso é sempre bom ressaltar, é, antes de tudo, um direito individual e coletivo, um brado pela liberdade e pela emancipação social e econômica. A boa notícia disso tudo é que realmente nós conquistamos um plano para isso. E quando eu digo conquistamos, eu digo que nos últimos 10 anos, de todos os grandes movimentos que foram feitos em prol da formação dos leitores no país, um deles se destacou e que abraçou todos os elos do livro e da leitura. Contando com análises e convicções ditadas pela história da militância pela leitura no Brasil, o Plano Nacional do Livro e Leitura, o PNLL, foi criado com muitas mãos, por muitas mãos da sociedade civil e do Estado. Ele foi implantado pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação em dezembro de 2006, foi ratificado por decreto em 2011 e agora aspira a ser uma lei federal e assim se perpetuar finalmente como política de Estado. Trata-se de verdadeiro pacto social, amplamente debatido e avaliado e que se desdobra em planos estaduais e municipais de livro e leitura. E eu entendo que seus 4 eixos são uma espécie de senha para o futuro do livro e da leitura no Brasil e para o desenvolvimento estratégico do país. Primeiro, o seu eixo 1, a democratização do acesso à leitura, tendo como instrumento dessa democratização as bibliotecas em primeiro lugar. Ainda somos um país pobre, e o acesso gratuito, compartilhado, mediado, ainda é absolutamente necessário para a realização desse objetivo de democratização do acesso à leitura. Segundo, fomento à leitura e à formação de mediadores. A necessidade da mediação na leitura é absolutamente imprescindível. Caminhando por bibliotecas onde caixas de livros muitas vezes têm mais utilidade para segurar portas, servir de escada para trocar a lâmpada, do que para a leitura, me faz absolutamente pensar e ter a convicção de que a mediação é fundamental. De que a mediação a ser exercida não apenas pelos profissionais da área, os bibliotecários, os professores, mas pelo conjunto da sociedade que se apercebe dessa questão e é leitora, é algo absolutamente necessário para que a democratização aconteça. Os livros estão por aí. O acesso digital está por aí. O que nos falta é gente. Gente que medie, gente que incentiva, gente que se responsabilize por isso, compartilhando de maneira do lado do Estado ou do lado da sociedade civil desse trabalho. Terceiro eixo, a terceira senha, é a valorização institucional da leitura e o incremento do seu valor simbólico. Porque não vamos nos iludir. A valorização
o incremento do valor simbólico é fundamental. Porque ainda convivemos com dois grandes patamares do entendimento da leitura, do livro, do entendimento do livro, da leitura, da literatura, e diria até para vocês, das bibliotecas. Por um lado, a sacralização. Não toco. Não entro, porque não posso entrar. Não sou digno da entrada numa biblioteca ou de tocar aquele livro que é para poucos. Por um lado, ainda temos esse cenário. Do outro lado, nós temos no lado oposto o cenário do desconhecimento, da pouca valorização, pela absoluta ignorância sobre aquele objeto e do seu valor simbólico e transformador. O exemplo que eu já dei dezenas de vezes e dou mais uma vez hoje para vocês é de um trabalho que é feito há muito tempo, há 15 anos, pelo projeto, pela Expedição Vagalume, no Rio Amazonas, que tem como objeto criar comunidades leitoras. E essas comunidades leitoras ribeirinhas são criadas por esses mediadores de leitura que levam pequenas bibliotecas, 200, 300 livros, em comunidades absolutamente isoladas do contato com outras cidades, apenas contatos episódicos. E numa dessas comunidades, me contava uma vez a Silvia, que é a líder do projeto da Expedição Vagalume, ela me contava que deixaram 200 livros na comunidade, fizeram os trabalhos de promoção de leitura, eles tentam formar lideranças locais da comunidade, são pequenas comunidades mesmo, 300 pessoas, 200 pessoas, 150 pessoas, e deixaram 200 livros. Eles não fazem isso, abandonam e não voltam nunca mais. Eles voltam no ano seguinte. Quando voltaram, não havia livros. Os 200 livros deixados sumiram. Perguntaram o que havia acontecido com os livros. Tudo bem. A palha acabou. Período difícil para os fumantes. E, nesse sentido, aquilo que era página virou papel para enrolar fumo. E os livros foram literalmente fumados. Se é um espanto para nós, para eles, não. O que demonstra que realmente, e talvez para nós que somos amantes da leitura, da literatura, das bibliotecas, realmente nós percebemos que nós trabalhamos com um objeto inanimado, que só se realiza a partir do momento em que ele é lido, em que dele, da materialidade do texto, do papel, ou mesmo hoje da textualidade eletrônica, como diz o Chartier, emana, sai leitura, sai relacionamento entre o leitor e o autor. Fora isso, é realmente para a segunda porta. Esse valor simbólico nós temos que explorar, nós temos que trabalhar. Não apenas enquanto um trabalho de valorização mercadológica, mas com a valorização daquilo que é intrínseco ao livro e ao texto literário. Ou seja, o diálogo entre seres humanos. E o quarto ponto, o quarto eixo, a quarta senha, é exatamente o desenvolvimento da economia criativa do livro, que é entendido no âmbito do plano, desde a escritura, a edição, as várias formas de distribuição, inclusive as livrarias que garantiriam a bibliodiversidade, e as suas distribuições outras, que cada vez mais são outras
no mundo difícil do comércio que vivemos hoje. Portanto, democratização do acesso, fomento à leitura e formação de mediadores, valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico. E 4, o desenvolvimento da economia criativa do livro. Para não me alongar mais e deixar eventualmente um tempo para o debate, para quem quiser colocar alguma questão e conversarmos, eu diria a vocês, finalizando, que nós estamos no exato momento para executar totalmente, incorporar essa questão à estratégia de desenvolvimento da nação. Por que eu digo nesse momento? Porque já tivemos um período de implantação, já tivemos um período de declínio, fecharemos 2014 com o PNLL rigorosamente institucionalizado. Apesar de todos os pesares, há uma esperança de que a lei, o projeto de lei que já está tramitando, do Plano Nacional do Livro e Leitura, ainda seja aprovado ainda esse ano. E, seguramente, se não for aprovado esse ano, ele será aprovado nos primeiros meses de 2016. E por que falo isso com tanta convicção? Porque no Congresso Brasileiro, inclusive, tive a pachorra e pela primeira vez na minha vida fui checar todas as listas dos resultados eleitorais de deputados e senadores e rigorosamente continuamos com a maioria do Congresso Nacional, de todos os partidos. Então, nós podemos dizer com convicção que é um projeto de lei que será aprovado. Temos, portanto, as condições de transformarmos em política de Estado, em curto prazo, aquilo que o Brasil persegue há décadas. Nós não podemos deixar de escapar essa oportunidade. Nós não podemos deixar escapar essa oportunidade, como tantas vezes na história ela nos escapou. E aí eu não posso deixar de lembrar, dentro do meu vício filosófico, não posso deixar de lembrar a figura escorregadia do Kairos. Aquele Deus pequeno, filho de Cronos, que intervém apenas nos momentos corretos, nos momentos estratégicos de avanço, mas que era escorregadio. Ele passa rápido. E no seu corpo pequeno, nu, escorregadio, existe apenas um rabo de cavalo, que se nós não agarrarmos e segurarmos, como dizia a lenda grega, nós seguramente o veremos escapar. E esperaremos mais um tempo. Talvez até esse outro momento Cairo chegar. Nós estamos nesse momento. E se esse momento não for rigorosamente absorvido, defendido e conquistado, porque direito se conquista, pelo Estado e pela sociedade, rigorosamente, nós não teremos uma estratégia de desenvolvimento social sustentável nesse país. É isso aí. Muito obrigado. Valéria? O debate, alguém tem alguma questão? Bom dia, professor. Primeiro, obrigado pela excelente palestra. Acho que todo mundo gostou. O senhor trouxe pontos aí importantes da leitura. Agora, eu tenho uma questão. Como o senhor bem pontuou, de um lado nós temos todo esse investimento do Estado para a leitura. Nós temos o MEC, né, o Estado como maior comprador de livros. Nós temos o investimento aí nas bibliotecas. Só que, do outro, nós temos as leis aí que o senhor falou que o PNLL está formando. Só que, por outro lado, nós temos um público que eu acho que ele não está preparado. Não sei a opinião do senhor, que quando o senhor falou do livro que virou fumo lá no Amazonas, um dia minha irmã também falou que os alunos receberam, ela dá aula em escola pública, os alunos receberam aquela caixinha de livros, né, que eles entregam, e vários, na hora da saída, eles encontraram uma lata de lixo e colocaram lá.
todas as caixinhas de livros. Aí depois ela falou que ela ficou com dó e começou a catar os livros, e aí ela levou para minha casa. Então ela falou assim que foram vários. O cesto lá não cabia mais de tanto livro que eles jogaram fora. Então, assim, não sei, quando o senhor até falou da sociedade do espetáculo, então, assim, esse público ele está valorizando mais essas questões, a sociedade do espetáculo, né? E embora essa contradição, nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento, mas, como o senhor falou, só 25% do povo brasileiro tem essa capacidade plena da leitura. Então, acho assim, será que... Porque, tudo bem, nós estamos investindo, o Estado, há vários projetos, o bibliotecário, professores, só que eu acho que esse público, né, ele não está preparado para receber isso. Então, quando o senhor fala que um dos eixos do PNL é a mediação, eu acho que teria que, não sei, na minha opinião, investir mais nessa mediação, porque você compra livro, você investe em biblioteca, só que as pessoas não usam ou não sabem usar, enfim. Queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Obrigada. Não, obrigado aí pela pergunta, que dá a oportunidade de nós avançarmos um pouco nessa questão da mediação. Eu concordo com você. Do meu ponto de vista, que não é único dentro do plano e mesmo dentro do Ministério da Cultura, ainda não a maioria do Ministério da Educação, essa questão da mediação é a chave para nós avançarmos. Como eu disse a vocês, não existe a possibilidade da democratização do acesso sem um incremento forte da mediação. A começar pela escola. Nós não temos, de maneira suficiente, um número importante de professores leitores. Então vamos combinar? Se o professor não é leitor, que leitor será seu aluno? Esta questão da mediação é tão fundamental, do meu ponto de vista, que nós já fizemos algumas propostas, por exemplo, para que os bilhões de reais que são gastos quase anualmente pelo governo federal e pelo MEC para a compra de livros, que um percentual disso, que pode ser crescente, começa com 5%, depois 10%, nada, em termos de política pública, com a dimensão do nosso país, pode ser feito imediatamente. Nada. Nada. Rigorosamente nada. As soluções mágicas são soluções enganosas. A não ser que nós tenhamos um Estado ditatorial, que o cidadão chega lá, faz, senão corte-lhe a cabeça, como dizia a rainha na Alice nos Países das Maravilhas. E, literalmente, a farsa mostra muito mais do que qualquer tratado sociológico, né? O que é a rainha, o que é o cortar a cabeça para o conjunto de uma determinada comunidade. Então, um regime democrático, que foi o melhor que a humanidade conseguiu até agora, nós temos que ter tempo. Então, dentro desses bilhões de reais que o Ministério da Educação, por exemplo, levanta, nós estamos colocando a proposta, sim, de que, gradualmente, um percentual desse dinheiro que já existe, que se deixe de comprar 5% de livros e que invista 5% na formação. No ano seguinte, 10%, 15%. Se chegarmos a 50% num estado, nós continuaremos abastecendo todas as bibliotecas e escolas do país, atualizando acervos. Sabemos que isso é fundamental. Ninguém é mal informado. Sabemos que temos que realmente a modernização das bibliotecas faz parte o acervo, por exemplo, atualizado. Mas se gastarmos, idealmente, 50% de formação continuada de pessoas e 50% de atualização de acervos, nós teríamos um apressamento da nossa maturidade enquanto sociedade leitora enorme. Mas eu não estou falando em 50, estou falando em 5. E essa é uma discussão
que estamos fazendo com o Ministério da Educação. Porque hoje o que se investe é quase ação voluntária. É quase ação voluntária. E se reflete também, por outro lado, na formação pedagógica e no tipo de formação que é feita. Se vocês repararem as formações continuadas que existem hoje pelo Brasil todo, inclusive no estado de São Paulo, vocês vão ver a palavra treinamento. Não é? Então o professor sai da sala de aula para ser treinado. Isso faz parte já de uma longa questão pedagógica de ensino no Brasil, que remonta ainda ao governo militar, quando nós trocamos a formação do professor por aquilo que lá nos anos 70 foi conhecido como chamado livro do professor. Creio que todos vocês conhecem, talvez não os mais jovens, o que é o livro do professor. O livro do professor tem as respostas daquilo que está no livro dos alunos. Os 3 pontinhos que estão vazios no livro dos alunos está preenchido no livro do professor. Então, o cidadão precisa ter um certo jogo de cena, não é? Já que estamos numa escola com grande tradição francesa, um mise-en-scène, né? Para chegar e dizer que, a completar aquela frase, faltava aquela palavra ou aquele conceito. Isso é treino, não é formação. E até hoje nós temos treinamento. Esse sistema hoje é muito sofisticado, extremamente sofisticado, com a substituição do livro do professor pelas as apostilas, não é? E depois as referências empoeiradas das pastas do professor. E, na sequência, nós temos hoje os sistemas de ensino, que tem essa palavra forte. Não é? Porque sistema é uma coisa boa. Não é? Tem um sistema de cultura, um sistema de educação, etc. Então, você falar sistema de ensino, o cidadão parece que vai ser formado, mas, mais uma vez, ele vai ser treinado. Eu estou no comando da editora Unesp há muitos anos. Não passa dia que não haja o pedido de algum sistema de ensino para pegar fragmentos dos nossos livros para formar uma enorme coxa de retalho, como toda coxa de retalho é ilegível, do ponto de vista da sua totalidade. Não é? Vocês já olharam para uma coxa de retalho física? Multicolorida, conseguiram vê-la como um todo? Ninguém consegue ver. Você a percebe, mas você não a vê. Dada a multiplicidade de cores, formas, é isso que são os nossos sistemas de ensino. Vendidos aos bilhões para todo o ensino público brasileiro. E privado. Aí não se trata de diferença. Então, ao treinamento nós temos que rebater com a formação. E essa formação, necessariamente, é ambiciosa. Custa e é de longo prazo. Tudo que, de maneira geral, o senso comum dos governos não quer. Quer coisa barata, de curto prazo, e que tenha placa de inauguração. Nada disso nós estamos propondo tem nenhuma dessas 3 questões. É caro, é longo e não tem placa. Então, quando eu falo para vocês, e disse agora há pouco, que nós estamos, todo esse movimento é um movimento de contracorrente contra a sociedade do espetáculo, nós temos que ter, em primeiro lugar, a consciência disso. E, ao contrário de nos acharmos isolados, eu acho importante dizer a vocês que, felizmente, essa contracorrente está cada vez maior. O que eu tenho visto pelo Brasil não é apenas emocionante, como é um energético poderoso.
quando você vê comunidades que não têm nada, nada, a não ser um trabalho duro e pobre, ter todos os seus esforços em torno de uma biblioteca chamada biblioteca comunitária, criando leitores, conquistando um a um o seu direito à leitura, e isso não são casos isolados, são casos que se multiplicam. Eu vi isso e vejo isso quase cotidianamente no Brasil. Em todos os pontos do território nacional, nós podemos dizer que essa contracorrente está em marcha. Apesar de tudo, apesar da falta de dinheiro, da falta de articulação das políticas, da falta de uma perspectiva de longo prazo que o Plano Nacional do Livre e Leitura procura agora cobrir como lei, como política de Estado, como permanência. Ou seja, a tua pergunta me deu oportunidade também, talvez, de deixar mais claro a abrangência, né, do problema, mas também as possibilidades de sairmos desse buraco, que rigorosamente é algo que, se não sairmos, nós não sairemos da posição de país subalterno abaixo da linha do Equador, que tem uma enorme potência, mas também uma enorme pirâmide social, na qual o topo é de poucos. Professor, eu queria saber a sua opinião em relação à lei de bibliotecas escolares, como ela pode contribuir para a PLL. A lei de bibliotecas escolares, ela já é uma realidade, não é? Talvez o problema maior da lei ela ter sido colocada, e pelo menos esse é meu ponto de vista, não é um ponto de vista do plano, é meu ponto de vista, é ser colocada um pouco de maneira apartada do conjunto dos esforços, inclusive legais e de governo, para que as coisas possam acontecer de maneira um pouco mais planejada. Nós não sairemos dessa situação agora com medidas impositivas e isoladas, seja no campo da cultura, seja no campo da educação. O Plano Nacional do Livre e Leitura é muito claro nesse sentido. E quando eu falo do plano, eu não falo da autoridade de um plano elaborado quimicamente num laboratório de governo, ou por alguns especialistas ou expertos. Esse plano é consenso, eu chamo até da nossa mini-constituição na área, porque ele é fruto realmente do aprendizado que tivemos nos últimos 80 anos, para usar um pouco a longevidade dessa escola. Então, quando nós entendemos que a cultura e a educação têm que estar juntos nessa questão, não é por uma questão apenas logística, mas é porque realmente essas ações precisam ser integradas. Então, a lei das bibliotecas escolares é importante, ela determina, dá objetivos, dá prazos, o que é fundamental do ponto de vista de qualquer política pública, mas, ao mesmo tempo, ela dialogou pouco com o conjunto das outras ambições na formação da leitura. E nesse sentido, eu acho que ela caminha hoje para ser cumprida, quase de maneira burocrática, num prazo que sabemos é inexequível. Não é? Porque se nós trabalhamos, por exemplo, não sei quanto vocês têm conhecimento a respeito da situação das bibliotecas escolares. Se nós temos hoje graves restrições nas bibliotecas públicas, nessas quase 6.000 bibliotecas públicas que nós temos no país, no caso das escolares é bem pior. É bastante pior. Tanto é que a maior parte das escolas não chama de biblioteca, chama de salas de leitura, ou cantinhos da leitura, ou estante da leitura. Eu ouvi tanto nome nessa área que daria um livro. Mas nunca biblioteca. O que também, por outro lado, eu sempre costumo ver aquilo que é positivo. Por outro lado, demonstra que nem os gestores escolares entendem que aquilo é eficaz como formação de leitura. E nós temos que avançar nesse sentido. Então, eu temo um pouco por esses aspectos, né?
como agora também passei o dedo aqui e desliguei. Embora também o nosso grupo, digamos assim, de trabalho na área de leitura, livro e biblioteca seja ainda seja muito particularista, e cada um quer o seu, não é? O seu quinhão, ser representado, etc, etc. Isso é compreensível dentro de um contexto de isolamento. Mas no momento que nós vamos juntar, não é? Eu preferiria realmente que nós tivéssemos uma legislação única, abrangendo essas grandes ambições que estão no Plano Nacional do Livro e Leitura, e que essas ambições se tornassem programas. Não é? Porque eu tenho dito isso pelo Brasil todo, principalmente para os gestores que estão surgindo nos planos municipais de livro e leitura, que isso aqui é plano. E o que é um plano? É um plano. Certo? Isso aqui não é programa, isso aqui não é ação, isso aqui não tem recursos, nem precisa ter. Plano é plano. É conceito, é objetivo a longo prazo, não é? Induz as metas, que essas, sim, programas e metas precisam de recursos, responsáveis, executores, diretores, secretárias, no caso do serviço público, voluntários, gestores, no caso da sociedade civil e também do serviço público. Mas é plano. Isso aqui é plano. Então, as abrangências disso aqui precisariam talvez ser mais condensadas em programas que sejam programas execuíveis e abrangentes, tão abrangentes quanto são os 4 eixos do plano. Por exemplo, há uma aspiração da FEBAB em tornar, FEBAB não, do CFB, de fazer a lei das bibliotecas. Não é? A presidente da FEBAB, conversei com a FEBAB ontem, estou com a FEBAB na cabeça. Da CFB procurou, nós tivemos a reunião com a diretoria, mais uma vez, com um grupo expandido, estive no encontro da CFB. Eu acho legítimo, acho importante ter uma lei de bibliotecas, desde que seja entendido dentro de um contexto geral. Não é? Dentro do contexto geral. Outro dia, por exemplo, no Colegiado Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, recebemos uma petição da ideia de se formar um colegiado setorial de bibliotecas, apartando do geral. Eu acho um erro. Não é? Porque já não somos tantos. Se começarmos a dividir, não é? Uma coisa é você dividir um bolo que é feito aí no Bexiga anualmente, numa das festas aí, que tem 3 quarteirões. Outra coisa é você pegar um muffin na padaria e tentar dividir entre nós todos aqui. Né? Então, são essas questões estratégicas, que aparentemente são simples, mas na sua implementação politicamente são muito complicadas, que nós precisamos prestar atenção. E aí volto a lembrar para vocês do momento que nós estamos vivendo. Né? Estamos num momento em que há governos em todos os níveis que estão interessados em levar isso adiante, e nós não podemos perder esse momento, Carlos. Tem mais alguma questão, gente? Olha lá quem eu vejo. Tudo bem, Geraldo? É um exemplo importante de biblioteca comunitária numa pequena comunidade. Bom dia. Queria perguntar para o professor Castilho. Eu cheguei atrasado, não sei se você chegou a falar da experiência da Arca das Letras, que para mim foi também uma experiência dentro do governo, foi muito importante, eu participei de algumas delas. Depois falarei de alguma coisa da biblioteca comunitária também, que eu venho participando. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa e parece-me que agora ela está um pouco parada. Eu acho que pecou também, na minha avaliação, como eu falava com a Cleide várias vezes, que pecava muito na questão do mediador. Né? E a Arca das Letras chegou a ter 8.000 bibliotecas comunitárias em comunidades rurais, inclusive de assentamentos rurais. Nas que eu participei lá na região do Sertão do Nordeste, né?
Das 9 que eu participei, 6 acabaram. Tiveram o mesmo fim, um fim parecido com essa da Vagalume, né? Não tanto assim de fumar os livros, mas de usar o móvel para botar televisão, para vender cachaça na esquina, na estrada e tal, né? Não levaram muito à frente. Agora, 3 delas já estão sendo tocadas lá, junto com a gente, né? Agora, o resto do país, pelo que eu tenho visto, parece que não deu continuidade, né? Não sei como é que anda. Essa experiência da Arca das Letras, eu acho que ela ilustra bem também, já eu vejo essas questões mais abrangentes que eu estou falando enquanto uma política integrada, não é? Porque quando eu me referi no texto aí para vocês, de que nós temos no Brasil a nossa tradição de política pública na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas, quando eu digo que é uma trajetória errática, cheia de bons momentos, de bons projetos, mas também de grandes recuos, o principal recuo, do meu ponto de vista, é exatamente nós não temos tido força, por melhor que tenham sido os projetos parciais, força de criar isso como política de Estado, como política permanente, como agora nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Essa experiência da Arca das Letras, me parece, Geraldo, que ilustra bem isso. Um bom projeto, que cria uma capilaridade, não sei se vocês todos sabem, mas era um projeto desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que criava baús. Nós mostramos um pouco no Sul Maravilha aqui em Bienais do Livro, em alguns eventos, etc. Né? Basicamente, pensem, sei lá, um carrinho de pipoca, né? Algo do gênero, repleto de livros que ficavam em assentamentos rurais, em comunidades rurais, e dentro, muitas vezes, a maior parte das vezes, talvez na casa das pessoas. Né? Por isso que talvez, quando acabou, podia virar uma bancada para vender cachaça, como disse o Geraldo. Então, esse material que vinha com livros era colocado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e foi espalhado. Realmente existiam chegou a ter 8.000 caixas e carrinhos como esse espalhados aí pelo Brasil. Mas pecava, como o Geraldo já apontou, da formação de mediadores. Houve uma tentativa disso, né? Quer dizer, a família que ficava com aquilo recebia uma certa formação, digamos assim, para trabalhar aquilo, incentivo tal, mas não havia continuidade na assistência. A gente sabe que isso a mediação, ela se constrói. Né? Você não pode dar 2 horas de treinamento para o cidadão e não aparecer nunca mais. Né? Essa questão acontecia, né? A miúde nessas experiências da Arca das Letras. E ela acabou, quando não se integrou também, até por estar num outro ministério, as iniciativas do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, o esforço do Plano Nacional do Livro e Leitura, naquele período 2006 e 2010, que foi o auge da Arca das Letras, foi fazer a integração de ações da cultura e da educação, e apenas os primeiros passos foram dados, que é muito difícil você fazer a relação entre cultura e educação, não só no Ministério, em nível ministerial, mas das secretarias também dos estados e nas prefeituras. Né? Um fenômeno que não é só brasileiro, é ibero-americano. Né? Dos 19 países que têm planos nacionais de leitura, pelo menos 60%, nos vários encontros que tivemos, colocavam essa questão como impossível. Né? Os nossos irmãos da Argentina, por exemplo, disseram: não vamos por aí, porque isso aqui na Argentina não vai acontecer. Cultura e educação juntos pela leitura. Então, são coisas que, culturalmente, difíceis de superar, mas que nós temos que pensar de maneira realmente mais abrangente. Então, voltando à questão da pergunta geral da ACA, é uma boa experiência que ficou isolada. E nós temos que aproveitá-la como experiência dentro dessa questão integrada. Não é?
Quer dizer, e integrar, aí sim, essas iniciativas, que são dos outros ministérios, de maneira orgânica com aquilo que está sendo feito para se criar um determinado corpo estrutural. Por exemplo, o que eu chamo isso? Não é nenhum órgão novo, nenhuma criação de despesa. Mas, por exemplo, se uma comunidade que recebe a Arca das Letras, se o trabalho tivesse sido integrado, desse, obviamente, funcionando, com a biblioteca do município que existia lá, com as outras bibliotecas comunitárias, com a rede escolar, com os professores que faziam parte daquela comunidade. As ações integradas é que poderão dar força e dar uma sustentabilidade a isso. Não é? Porque senão fica aquela ação do governo. Os bibliotecários um pouco mais estrada lembram muito bem, porque até recentemente existia isso, dos kits. Os kits de livros. Quem que não se lembra a coisa do kit de livro? Aliás, anteontem, conversando com a Elisa Machado, que é a coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas, a Elisa me dizia com um olhar de desespero, Castilho, ainda tem um monte de kit para ser distribuído. Porque o que são os kits? Aquele pacote de livros que é despachado para a biblioteca. E aí, salve-se quem puder com aquele pacote. Entendeu? Para o governo é um esforço imenso de comprar e distribuir, e para quem recebe é o kit. E parece que o serviço está pronto, está feito. Né? Isso é um equívoco. Quer dizer, nós temos que realmente pensar numa política estruturante, que é você receber os livros, implantá-los de uma maneira ou de outra, seja por intermédio dos carros, seja por intermédio dos núcleos, como os pontos de leitura, que foram criados mais de 600 entre 2008 e 2010, que também era mais ou menos a mesma ideia, né? 2 estantes de livro, um computador, um tapete, puffs, etc., criando um ambiente leitor em várias situações culturais, mas tudo isso tem que realmente ser integrado nesse esforço totalizante de formar democratização do acesso com a formação de mediação. Eu queria aí dando continuidade a essa ideia do professor Castilho, falar uma coisa em relação também a essa dificuldade. Nós trabalhamos lá no interior da Bahia com biblioteca comunitária, no caso da nossa lá do povoado, é um povoado de 600 pessoas. Mas aí foi uma ousadia minha, né, de fazer uma biblioteca grande, mas nós estamos tendo um resultado razoável. Melhor seria se tivesse mais estímulo por parte do poder local, né? Então, de uma pesquisa também que eu fiz para o CNPq em 2005, em 250 municípios desse país, o que a gente notava é uma certa ausência ou certo estímulo do poder local, né, do município, em relação à questão da biblioteca, embora todos eles tivessem biblioteca pública, que o governo federal fez realmente uma ação espetacular, praticamente hoje está zerado, né, os municípios de bibliotecas públicas, né, mas pega num aspecto que é importante, né, e faz parte da política nacional, que é a gestão local, o poder local, né, aquilo mesmo de trabalhar o poder local. Geralmente, né, o prefeito, as autoridades locais não têm essa sensibilidade para leitura, né, principalmente os pequenos municípios, né? Então tem uma dificuldade de estimular a questão da leitura, do livro, a valorização. Aí entra as bibliotecas escolares, né? E também, por outro lado, atinge também ao professorado, né, que o professor Castilho já colocou a questão da leitura, né, dentro da rede pública, né. O professor não tem o hábito, não tem a prática, não tem interesse de estimular a leitura. Não é que ele não tem interesse, né, porque não gosta de leitura, é porque não tem uma capacitação. Viciou, talvez tenha sido por aquele problema do livro do professor. Naquela época eu era professor aqui no estado de São Paulo, eu detestava aquele livro, acho que aquilo foi um vício que estragou o ensino médio, ensino fundamental e médio naquela época, né? E ainda tem vícios até hoje, né, para mim, na minha opinião, né?
E essa coisa ficou na cabeça do professor do ensino fundamental e médio, né? O professor do ensino fundamental e médio, ele não está estimulado a fazer um curso para melhorar a qualidade do ensino, a qualidade da aprendizado, o estímulo à leitura. Ele quer fazer um curso, e isso nós tivemos experiência com vários cursos que nós oferecemos lá para capacitação de professor. Quando é um curso de 50 horas, 100 horas, 120 horas, curso de média duração, eles só querem fazer se tiver o certificado válido, porque o certificado válido ganha ponto. E é justo, porque o salário dele é muito pequeno. Mas, normalmente, as secretarias da educação enchem, né, a sua programação de pequenos cursos de 10 horas, 15 horas, só para dar ponto para que aquelas pessoas possam ter um salário melhor, né? Mas não um projeto de que tenha uma formação mesmo, um conteúdo orgânico, né, de fazer o professor pensar, né, levar essa discussão para a sala de aula. Não tem. São raros os municípios que têm essa política. Eu falo município pequeno, não são as grandes capitais. Município até, a minha pesquisa foi município até 100 mil habitantes. Não encontra não encontra. Raramente encontra um município, um professor, um gestor, como eu encontrei no interior da Paraíba, lá no sertão, na cidade chamada Santa Rita, um prefeito, uma secretária de educação, muito voltado para essa questão. Mas é raro, assim, uma gota d'água no oceano, né? Então, eu acho que esse aspecto é muito importante, é fundamental dentro do Estado. E aí também passa pelas bibliotecas comunitárias, professor, porque eu conheço bastante bibliotecas comunitárias, muitas delas não tem muita preocupação com a questão da leitura. Estão lá porque ou é uma pessoa que quer ser um político, um vereador, aí é uma biblioteca importante. Nós fizemos, inclusive, uma campanha no Rio de Janeiro para mandar livros, né, para um pessoal lá no interior de um estado do Nordeste, né? E quando eu passei por lá, a biblioteca estava lá abandonada e ele era vereador. Ele fez a campanha em cima daquela biblioteca que ele montou lá, e a biblioteca, nem o pessoal da rua, né, conhecia a biblioteca, né? Então tem esse tipo, essas coisas assim minúsculas. Agora tem outras coisas importantes, como aqui em São Paulo mesmo, tinha aqui, não sei como é que anda, as bibliotecas dos garis, que foi com a participação do professor Aziz Absabas, né? Que era um trabalho bom que eles faziam aqui, você deve conhecer essa experiência. Aqui em São Paulo mesmo, eu com a professora Elisa, nós fizemos até um artigo, lá na cidade Ademar, cidade de Tiradentes, né? Tem um grupo, né, que trabalha lá, é Força Ativa o nome do grupo, que tem uma biblioteca comunitária que é espetacular o trabalho que eles fazem, né? Como no Rio de Janeiro também tem um movimento que é misto, assim, pega o Estado, o poder público e também as bibliotecas, que é a Fábrica Verde, né? Que vai às comunidades distribuir livros, né, para as crianças. As crianças vão lá e pegam o livro, é uma festa, eu participei de algumas delas, né? Então, essa questão do mediador, a questão da formação do leitor, do mediador, e o estímulo também à política local, né? Quer dizer, para que o gestor local interesse mais por essa questão da leitura, não da educação em si, porque ele tem interesse na educação como uma política local, né? Fazer a política, mostrar que ele está construindo escola, está dando... os alunos estão na escola, as crianças estão na escola, não tem evasão escolar, tudo isso eles fazem. Mas agora, esse lado do estímulo à leitura, nós enfrentamos problemas sérios também, né, nas bibliotecas comunitárias. Nós estamos lá no Paiaiá, lá na nossa biblioteca, nós enfrentamos essa dificuldade mais com os professores, na realidade, do que com os próprios alunos. Os alunos, quando tem o intervalo da escola, eles correm e vão para lá, as crianças, principalmente. Adolescentes já é mais difícil. Mas as crianças correm para lá, vão lá, ler história em quadrinhos, né? E agora aqui eu queria aproveitar e fazer um agradecimento a você em público, né? Pela mediação que você fez com a transportadora, né? Que a Elisa doou para nós 250 caixas de gibis, e nós estamos levando, está chegando lá essa semana, né? Muito obrigado pela
indicação lá. Nós vamos fazer no dia 4 a 7 de dezembro um evento lá de 4 dias na praça, estamos convocando todas as comunidades, né? E esses livrinhos, esses gibis serão distribuídos gratuitamente à população, às crianças. Mais ou menos 15 mil gibis que serão colocados lá na praça para essas crianças pegarem, né? Eu acho que é nesse tipo de coisa, de estímulo, assim, que vai começando a estimular a ideia, o interesse das crianças, dos adolescentes. Nós temos 10 anos de experiência lá. Desses 10 anos já tivemos, inclusive, pessoas, alunos de lá, que hoje estão já formados, já estão fazendo mestrado, tem um que já está até fazendo doutorado, né? Essa coisa, assim, é gratificante, mas é muito pouco ainda, né, para este mundo, né, para esse país tão grande. Eu acho que o projeto Vagalume também, pelo que eu tenho acompanhado, eles têm feito um trabalho legal, embora tenham enfrentado esses problemas. Mas eu acho que estão superando esse problema, e pelo que eu tenho lido na internet, eles estão fazendo um trabalho legal. E a própria Elisa, né, teve com elas, lá acho que no Pará, e ela estava me contando o trabalho que essas moças do projeto Vagalume estão fazendo lá na Amazônia, né? Então, as bibliotecas comunitárias têm esse lado positivo, mas enfrenta também problemas sérios da questão da leitura e do uso da biblioteca. Não, perfeito. Nada a acrescentar essas tuas observações, mas só reforçar essa última questão sobre a Expedição Vagalume, que realmente o trabalho é fabuloso. Eu tive, mês passado, no congresso que eles fizeram aqui em Bertioga, no SESC, ficaram uma semana de formação, e então eu tive a oportunidade de conversar com todas as lideranças que vieram do projeto da Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, e Pará também, um pedaço do Pará, e é realmente um trabalho maravilhoso e consolidado. Realmente eles têm um trabalho muito interessante, muito interessante. E é mais ou menos uma dinâmica, né, que nós vemos nesses projetos da sociedade civil. Quer dizer, não há, por mais problema, por exemplo, que aconteça, nunca há uma desistência, né? As pessoas realmente se empenham e veem essa possibilidade de fazer um trabalho sério, de longo prazo, elas são muito resistentes e continuam, né? E nós temos realmente frutos muito interessantes. O que eu tenho visto, há de tudo, né? Como já colocou, tem aquele que abre a biblioteca para ser o vereador da cidade, né? Mas há também o outro que abre a biblioteca e faz um belíssimo trabalho comunitário, né? Agora, aquilo, na geral, é aos poucos, estamos aos poucos. E seremos assim enquanto isso não virar uma política de Estado, com investimento e com racionalidade, planejamento, intervir em pessoas. É aquilo que a gente estava falando aqui, né? Quer dizer, nós estamos ainda muito longe disso, né? E a questão, quando eu tenho levantado sempre essa questão da sociedade do espetáculo e nessa contracorrente que a gente está trabalhando, é importante a gente perceber também que não é só o Brasil ou a América Latina que está dentro dessa contracorrente da massificação, da má formação, etc. Nós temos uma situação internacional, hoje, o mundo está dessa forma, não é? É para dar exemplos muito concretos para vocês, não é? Ontem eu estive na reformada Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro, agora a Biblioteca Parque Estadual, que está realmente um projeto belíssimo, uma condição muito interessante das coisas lá, uma biblioteca realmente viva, como a gente coloca isso conceitualmente no PNLL, e fiz a conferência inaugural do colóquio, primeiro colóquio internacional que eles estão fazendo, e lá, por exemplo, conversei com os bibliotecários, a bibliotecária chefe da biblioteca de Colônia, na Alemanha, a bibliotecária chefe do Centro Pompidou de Paris, etc. Já havia conversado no encontro que foi promovido aqui pelo British Council com os ingleses, e a situação em países que têm a leitura consolidada, digamos assim, estruturalmente, como valor, etc., etc., também estão enfrentando problemas sérios, né? Problemas sérios.
Na Alemanha, são 7% de analfabetos funcionais. É muito. É muito. Né? Nós temos, na Inglaterra, me dizia o Jonathan Douglas, que é o diretor, presidente, sei lá, não me lembro o cargo dele, da principal organização social que cuida do fomento à leitura na Inglaterra. E ele me dizia o seguinte, ele ficou absolutamente enlouquecido com as informações, o esforço do poder público de fazer a promoção da leitura aqui no Brasil. E ele disse, olha, a questão na Inglaterra está ao inverso. Há muitos anos, desde o governo Thatcher, o Estado não quer saber disso. Não é que a gente não tem incentivo, a gente não tem nenhum pound. Nenhum. O Estado diz que isso não é problema dele. Então, todas as ações de incentivo à leitura, a política, a orquestração feita, por exemplo, no Reino Unido, é feito por organizações privadas. Não é? E com isso ele dizia, olha, nós temos os problemas da não leitura, o problema das bibliotecas, não só da sua manutenção, mas delas realmente se tornarem casas vivas de formação de leitores, também é um problema que estamos enfrentando aqui seriamente. Então, há um contexto geral, que é um contexto geral que tem que ser realmente entendido para nós podermos nos entender aqui e avançarmos de maneira mais saudável. Né? De maneira mais saudável. Quer dizer, um país com as características como o nosso, ele tem, por outro lado, atrasos históricos fundamentais, como a gente sempre disse, né? E coloca, e, ao mesmo tempo, esse atraso histórico nos dá muitas oportunidades de não fazer igual àquilo que não está dando certo. Né? Cometei a indelicadeza de falar que vou fazer a última pergunta, porque eu sei que o senhor tem que nos deixar, e eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse contexto. O senhor falou que existem muitos professores que não são leitores, e a gente sabe que a gente também tem muitos bibliotecários que não são leitores, né? E, nesse sentido, dentro de uma ideia de formação bibliotecária, eu tenho conversado com a Elisa, quer dizer, quais ações, o senhor podia resumir essa questão da formação de bibliotecários, né, da preparação desses bibliotecários para atuar diante dessas novas, né, diretrizes e do estabelecimento de uma política de Estado. Quais são as ações que o senhor poderia contar para a gente que estão em desenvolvimento para a formação de bibliotecários? Olha, a primeira questão que eu vejo nesse sentido é que é uma abertura mesmo, que hoje é bastante perceptível, mas que não era poucos anos atrás, da necessidade da biblioteca e do profissional bibliotecário estar aberta à formação de leitores. Não é? Isso parece uma coisa formal, mas não é. É uma atitude. Não é? É a aceitação de um conceito de que você precisa ter não apenas uma biblioteca bem equipada, bem catalogada, acessível, etc., com iluminação. Né? A luz nas bibliotecas sempre me persegue. Desde que eu dirigi a Mar de Andrade e percebi que a biblioteca tinha apenas 40% de luminosidade. Né? E as pessoas não liam porque não enxergavam. Né? Então, precisamos ter todas essas condições. Mas a gente precisa, antes de tudo, entender que uma atitude de formar leitores faz parte do trabalho. E, algum tempo atrás, isso não era perceptível. E também não só aqui. Em 2004, eu estou falando 10 anos atrás, portanto, quando ainda dirigia a Mar de Andrade, nós estávamos fazendo um enorme esforço de trazer gente para dentro da biblioteca, bem sucedido. Não sei por que cargas d'água, mas isso chegou, essa informação do que estava acontecendo, essa agitação em torno da Mar de Andrade, chegou no México. E eu fui convidado para um colóquio de bibliotecas na cidade do México, convidado pelo sindicato dos jovens bibliotecários que estavam em início de carreira. E só depois
da minha fala é que eu percebi que eu tinha caído numa enorme armadilha lá no México. Qual foi essa armadilha? Uma armadilha benéfica, mas que realmente a intenção de me levar e divulgar o que nós estamos fazendo aqui na Mar de Andrade, fazendo atividades outras, que não é simplesmente abrir a porta da biblioteca e esperar que o leitor entre, foi, digamos assim, um mote para que aquela geração jovem de bibliotecários se revoltasse contra os dirigentes das principais bibliotecas mexicanas, porque eles também estavam na mesa comigo. Não é? E eu fiz a exposição, eles fizeram a deles, eram as 3 principais bibliotecas mexicanas, e depois foi a guerra campal. Eu quase me coloquei debaixo da mesa. Não é? Porque o que disseram os 3? A função do bibliotecário e do diretor da biblioteca é ter a biblioteca limpa, organizada, com as portas abertas no horário correto e aguardar. Se o leitor entra ou não, o problema não é nosso. Eles disseram isso com todas as letras. Em todas as letras. Então, essa mentalidade é uma mentalidade disseminada. Não vamos nos enganar. Não é? O primeiro passo do erro é o auto-engano. Não é? Então, esse tipo de questão nós temos que enfrentar culturalmente. Não é? Então, eu diria, galera, que o primeiro passo, e eu já discuti isso inúmeras vezes com os conselhos federais, regionais, com a FEBAP, com os órgãos da categoria, é que realmente acho que vocês precisariam fazer um esforço enorme de começar isso na grade curricular, na formação dos professores atuais, juntar a turma que dá aula num determinado curso, como, por exemplo, aqui. O que nós vamos fazer? Qual que é a nossa realidade? Porque há também realidades muito específicas, há questões muito específicas que têm que ser resolvidas. Né? Qual a melhor maneira, as práticas, como se trabalhar. Eu acho que essa mentalidade está modificando. Outra questão que eu tenho visto com certo sucesso em vários lugares é realmente criar práticas leitoras nos ambientes de trabalho e também na escola. Não é? Quer dizer, há uma experiência do Mempo Giardinelli, que é um incentivador da leitura na Argentina, na região mais pobre da Argentina, que é o Chaco argentino, do qual me tornei... formei uma amizade pessoal, mas um intercâmbio também intelectual muito forte, muito interessante. Ele implantou na região, conseguiu implantar com o poder público, a leitura compartilhada nas escolas. Vou dar um exemplo para vocês. As escolas, todos os professores, independentemente da matéria que é dada na primeira hora, fazem uma leitura em voz alta de um texto durante 5 minutos. Que não precisa ser um texto com começo, meio e fim. Ele pode ser continuado pelo outro professor no dia seguinte. Os primeiros 5 minutos da primeira aula é para essa leitura em voz alta. Os últimos 10 minutos da última aula são para leitura individual, silenciosa, dos alunos e dos professores, o que eles quiserem ler. Quando isso, uma das avaliações que ele me fez foi o seguinte: não apenas nós fizemos a leitura com os alunos, mas nós fizemos a leitura com os professores, que se tornaram, começaram a trabalhar com o hábito da leitura em conjunto, inclusive. Não é? Porque quando se lê um trecho interessante, o outro comenta isso no cafezinho, comenta na coisa, vai buscar o texto, vai fazer, etc, etc. Uma experiência saindo do Chaco argentino para a cidade de Votuporanga, no interior do estado. A experiência está em curso. Há também uma organização não governamental que está implantando, em algumas cidades, em convênio com as prefeituras, a biblioteca da primeira infância. E bibliotecas escolares, de fato, bibliotecas escolares com formação de leitores. Me contou a Ivani, outro dia, que é a gestora desse projeto, que depois de 3 meses implantado numa escola em Votuporanga, e eles fazem toda uma preparação, etc, etc, enfim, tem todo um projeto realmente bem estruturado.
voltou 3 meses depois para a primeira reunião de avaliação. Depois de meia hora de conversa, ela perguntou para os professores e para a coordenação pedagógica, para o diretor da escola, o que vocês diriam para os alunos? Aí os professores todos foram unânimes e usaram a mesma expressão. Parece que são novos alunos. Ao que o René me confidenciou, depois, dizendo, eu pensei, ela me dizendo, e eu pensei, parece que são novos professores. Né? Ou seja, essa experiência também seria uma experiência interessante, quer dizer, você fazer com que, não apenas dizer, né, que precisa ler, precisa fazer, pontificar isso, mas ler em conjunto. Né? Atividades de leitura nas escolas, nos cursos de biblioteconomia. Eu acho que isso tem que caminhar com a vontade de fazer, a decisão de fazer, com práticas de fazer dentro do curso, com formalizações, que é instituir isso dentro dos currículos oficiais de cada escola, de cada... E criar isso junto com... Nós estamos caminhando nesse sentido, mas poderíamos caminhar um pouco mais rápido. Eu não falei que era a última pergunta, mas eu acho que eu sou obrigada a pedir para o professor Ivan explicar um projeto que nós temos na escola, que é o trabalho temático, onde nós temos uma leitura. Você quer explicar, Ivan? Eu não ia deixar você, depois do gancho do Castilho, eu vou ser obrigada a passar o microfone para você explicar para o professor. Estou fazendo toda essa mesura. Bom dia, professor. Eu estou fazendo essa mesura porque eu detesto falar em público. Meu público são as 4 paredes da minha sala. Então eu não tenho esse amanho, né, do domínio de auditórios. Eu fico com uma pulsação meio acelerada, eu fico sem respiração, mas enfim, não é nada de charme, né, nem coisa de velho, decadente, é limitação. Agradecer a sua presença é como agradecer a colega de Facebook. Você está falando exatamente o que eu quero falar, você faz parte da minha rede, não é isso? E eu queria muito reiterar as suas observações sobre a mediação de leitura. E como professor, como educador, eu vejo, na minha categoria, agora vou falar como quase um líder sindical, né, que não sou, uma dificuldade imensa de lidar com o livro. E o bibliotecário tem que ensinar os professores a ver o livro não como fetiche e nem como praga, né, mas como uma ferramenta de sobrevivência social. Nós estamos lendo aqui com os alunos da biblioteconomia um triste fim de Policarpo Quaresma. Então nós estamos mostrando a dificuldade que você tem nesse país de ver o livro como fonte que é social, né? Ali nós sabemos que alguns personagens maldizem o personagem protagonista, que é o Quaresma, por ter preocupação com leitura. Ele que não é formado, não tem anel de grau, né? Como é que se mete a ler? Então isso é um resquício do nosso patriarcalismo cultural. E entre nós, professores, as pragas são imensas. Nós temos uma dificuldade imensa de ler, nós não gostamos de ler. Né? Impressionante, nós temos uma tendência facilitária da aula, nós queremos nos desprender da aula da forma menos trabalhosa possível. E não lemos com o aluno. E essa leitura partilhada é ler com o aluno. Né? Pode cada um no seu canto. Mas a cada vez que você mostra que a leitura ela é um fluxo, né? Não é uma tomada automática, né, da mensagem, não está numa pintura, né? Está num processo. E ler aos capítulos, aos incidentes, às ações, você faz com que essa leitura ela se vivifique. Né? Então, o nosso grande problema é dar vida à leitura. Você falou da questão do livro fumado. O Lobato dizia que nós temos que ter livros comidos, digeridos, a cada página, lá na chave do tamanho. Olha, que tal digerirmos? Lógico que essa é uma grande metáfora, né, do livro como alimento, como conhecimento. Então nós temos que ter essa questão do livro que é lido. O professor precisa saber também que ele é um agente emotivo, né, apaixonado, precisa ler junto, mostrar que ele está gostando também. A outra questão é essa presunção, né? Quando não é essa aversão, é a presunção do saber. Essa pretensão de achar que está tudo conhecido e você não trabalha com a obra como se fosse um enigma, né? Decifra e eu te devolvo. Você tem a humildade de também ter essa dificuldade, essa deliciosa dificuldade da leitura. E nós estamos falando aqui da leitura, não é só a leitura da ficção, mas é a leitura também da teoria, né? A ficção é uma das possibilidades.
Nós não tocamos aqui no quanto é importante você, como estudante, como cidadão, ter acesso à leitura como fonte de conhecimento teórico, né? Não é só como fabulação. E se fosse como fabulação, a importância disso, como disse o Antônio Cândido, que a professora Eliana Ache sempre trabalha, que é o direito à literatura, né? Não só a leitura, mas a literatura. É o direito ao sono em vigília. É o homem que não lê, o homem que não fabula, é um homem que não sonha, né? Um homem, portanto, animalizado, bestializado. Bom, esse é um preâmbulo para eu me sossegar aqui, né? Eu falar com um pouco mais de calma sobre essa questão que se referiu a professora Valéria. Nós temos aqui uma FESP, a professora Eliana, a professora de língua portuguesa que está aqui, uma preocupação em mostrar que leitura não é só ideia fixa de professor de português. Ela é interdisciplinar, faz parte de um currículo. No currículo, nós entendemos não como grade disciplinar, mas como espaço, né, de luta, um espaço de formação de identidades. E aos alunos que ingressam, nós temos um desafio. E é lógico, nós temos que tomar cuidado com esse desafio para que não seja monstruoso, que é ler um romance da literatura portuguesa, né, quer dizer, literatura brasileira, em língua portuguesa, e transformar essa leitura num debate ao longo do semestre, que são 2 romances, um no primeiro e outro no segundo semestre, e daí sai um ensaio, né, que não pode ser apenas um resumo, não deve ser um resumo, mas um ensaio, uma reflexão sobre o desafio que você está enfrentando ali com essa obra. E essa obra, para nós, antes de mais nada, é para dar prazer. Né? Essa é a questão, dar prazer. Secundariamente, para nos informar sobre o país, a nossa cultura, né? O nosso modo de ser. Isso se transforma depois num trabalho chamado trabalho temático, que todos os professores consideram, na sua média final, em até 2 pontos. Então, nós corrigimos esse dado obrigatório, né? Mas o que eu acho importante é que ele parte do desafio de alunos e professores com o mesmo, né, objeto, que é essa obra. Até agora nós não temos nenhuma preocupação com uma obra teórica, filosófica. Seria interessante pegarmos uma obra, né, pegar o Ortega y Gasset na Biblioteconomia, nós estimamos muito, pegar a sua fala inaugural sobre a missão do bibliotecário e fazer isso uma leitura partilhada por todas as disciplinas, uma tentativa interdisciplinar. Né? Mas estamos, por enquanto, com o romance, né? O romance, o conto. Fizemos também uma leitura aqui de uma peça, de Paulo Pontes, Chico Buarque, Hurtado. E o que rende a parte do drama, que alguns alunos chamam até trabalho dramático, e nós temos que ter cuidado, né, de não quebrarmos esse ânimo, né? Você tem que ter também já que é um professor, facilitar, não transformar isso numa tragédia. Mas seja como for, os resultados, eles são sempre positivos, apesar de todo esse show e ranger de dentes, porque estamos envolvendo professores e alunos no mesmo nível de sensibilidade. Quer dizer, somos jejunos na sensibilidade perante um livro que é novo. Né? E o professor, ele tem essa responsabilidade maior, que é não quebrar esse gosto pela leitura. Eu retomo muito com meus alunos uma frase do Rousseau, antes de nós falando para os seus, né, leitores do Emílio, antes de você dar a teoria, dar o conhecimento, é preciso desenvolver o gosto pelo conhecimento. E o gosto só se dá quando ele é útil. Tá? O senhor tem essa concepção da utilidade. Não adianta você ler, né, se você não tem leitura da vida, a que você se referiu há pouco, né, com o Paulo Freire. Quer dizer, ler a vida pressupõe a leitura da palavra. Mas ao ler a palavra, essa leitura me obriga a reler o mundo. Né? Isso é Paulo Freire. Né? E essa questão útil, digamos assim, ela é engrandecedora, é humanizadora. E aí eu vou botar essa humanização da vida, que se a vida me coisifica, eu também humanizo a vida. Essa dialética é fundamental no nosso trabalho temático. E fico muito surpreendido, viu, Castilho, com a sua absoluta disponibilidade espiritual, a maneira como você está expondo os seus assuntos, como você pensa, né, as coisas como inacabadas e em processo. Né? Você não veio aqui com metanarrativas, com grandes explicações. Você está como nós todos aqui tentando. E à frente de uma das grandes e emblemáticas instituições, que é a nossa querida Mário de Andrade. Né? Muito obrigado, e essa oportunidade meio emocionada aqui, final, eu não quero fazer das minhas palavras, tenho a pretensão de fechar a sua palestra, eu devolver para você fazer, né, essas observações. Obrigado, prazer enorme ouvir, apesar do ambiental estar
não sabia dessa experiência, mas ótimo. Eu acho que vocês estão um excelente caminho que pode ser emblemático, inclusive, para o desenvolvimento das questões. Quer dizer, pegando essa última questão que o Ivan coloca, nós estamos realmente em processo, né? Nós não podemos desconhecer isso. Quando eu comecei a trabalhar com o Plano Nacional do Livro e Leitura em 2005, na verdade, isso começou em 2005 com o Ano Ibero-Americano da Leitura, onde houve uma enorme agitação, mas havia pouca consistência do ponto de vista de sistematização do trabalho, etc. E aí isso começou, a partir de uma proposta também do CELAL, da Unesco, de pensar os planos nacionais de leitura. A primeira constatação foi verificar a existência de alguns tabernáculos da verdade, né? Todos eles fracassados enquanto projeto político de política pública e dimensão de política pública, né? Porque quando a gente tem uma experiência bem-sucedida no nosso local, na nossa cidade, na nossa comunidade, etc., a gente acha que está resolvido o problema, né? E que aquilo, se o governo federal comprar aquilo e colocar no Brasil inteiro, resolve. É um lindo engano, principalmente num país absolutamente diverso como o nosso. O que o Geraldo faz lá na biblioteca do Paiá pode dar uns burros na água se for feito, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul. São experiências que não respeitam aquilo que é próprio da atividade democrática do Estado que quer fazer cultura, que é exatamente não fazer cultura, né? Quer dizer, o Estado que quer, de fato, ter um trabalho sério nesse sentido, a gente sabe, ele tem que promover a cultura que é feita pelas... Então, esse desenvolver foi o primeiro enfrentamento também. Assim, quando eu coloco as coisas do modo que eu coloco, tem um lado da formação pessoal, mas tem um lado também da trabalhar rigorosamente com aquilo que é o real. Que nós estamos todos em desenvolvimento, testando e tentando. Testando e tentando. E então, nesse sentido, eu acho que uma experiência como essa que vocês fazem aqui, me pareceu realmente valorosa e com grande chance de dar certo. Porque os resultados, todos os resultados coletivos de leituras sistematizadas, persistentes, continuadas, e nunca vi nenhum errado. Eu já vi alguns exemplos nesse sentido na América Latina. E pode, inclusive, com trabalhos continuados durante muitos anos, você tem transformações não apenas locais, mas você tem transformações de cidades e municípios como um todo. É um exemplo bom disso, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A professora Tânia Renzi faz as jornadas de literatura há 32 anos na cidade. Mas é uma jornada, um evento. Não é. Como ela mesmo diz claramente, com todas as letras, eu não faço um evento. Eu faço formação.